Vou começar introduzindo aqui para vocês os fundos de investimentos, vou te explicar como é que funciona essa questão de um fundo de investimento, e aí depois eu vou falar um pouquinho das taxas que existem nesses fundos, ok? Primeira coisa, um fundo de investimento, a gente tem que pensar assim, eu tenho aqui uma pessoa, e essa pessoa aqui ela tem R$100 com ela, então ela tem aqui uma nota de R$100. E aí ela tem duas opções, ou ela pode diretamente comprar algum ativo, ela pode direto comprar um título público, comprar um título privado, comprar as ações, ou ela pode, se ela não tiver o conhecimento necessário, ou às vezes não tiver o tempo necessário, ela pode dar esse recurso aqui para um fundo de investimento, para que esse fundo aplique o dinheiro para ela. E aí, quando essa pessoa dá o dinheiro para esse fundo de investimento, existe uma outra pessoa aqui dentro desse fundo que é chamada de gestor. Esse cara aqui, o gestor, ele vai comprar os ativos para compor esse fundo. Então, ele vai lá comprar ativos. Então, pode ser aqui uma letra do Tesouro Nacional, um CDB, ações, que seja. O que eu quero que você entenda primeiramente sobre fundo de investimento? O fundo de investimento, ele é gestão de recursos de terceiros. Inclusive é essa pergunta aqui, ó, é gestão de recurso próprio ou de terceiro? Você vai colocar de terceiros, porque quando essa pessoa com R$100 dela deu lá para o fundo de investimento, o dinheiro não é do fundo, o fundo não pode pegar esse dinheiro e sair emprestando. O dinheiro é da pessoa, a pessoa só deu para aquele fundo administrar, entende? Então o fundo ele só está administrando, está fazendo uma gestão de recursos de outros, de terceiros. Por isso que a gente fala que fundo de investimento é gestão de recursos de terceiros. Perfeito. E aí, para eu entrar em um fundo de investimento, eu tenho que comprar uma cota. Quando eu dou meu dinheiro lá para o fundo, eu vou ter direito a algumas cotas, vai depender do valor da cota. O fundo de investimento ele é formado sob a forma de condomínio. Então eu costumo dizer para os meus alunos assim, olha, a gente tem condomínio de rico, a gente tem o condomínio da classe média, a gente tem o condomínio da classe mais baixa da população. É a mesma coisa nos fundos de investimentos. Vão ter fundos que é voltado só para o público de alta renda, vai ter fundo que é voltado para a galera de média e baixa renda. Beleza? E aí para você morar nesse condomínio, você tem que comprar uma casa, você tem que comprar um apartamento. Nesse caso, você tem que comprar uma cota. E a cota ela tem uma característica que ela é sempre escritural e nominativa. O que significa isso? A cota ser escritural significa que ela só existe em meio eletrônico. Então, ela só vai existir em computadores, né? Então, no sistema. Você não vai receber um papel dizendo, olha, William, essa é a quantidade de cotas que você tem. Isso não acontece. Tá? Você vai ver tudo por meio do sistema. E nominativa quer dizer que ela é nominal a você. Não tem como eu pegar uma cota minha e transferir, por exemplo, para minha mãe. Eu não consigo fazer isso. Se eu quiser passar um dinheiro para minha mãe, eu tenho que resgatar esse fundo de investimento, eu vender minhas cotas, pegar o dinheiro e transferir para ela, mas diretamente a cota para ela eu não consigo, porque ela é nominativa, somente para aquela pessoa. E ela vai ser a menor fração do patrimônio líquido do fundo. Qual que é a grande vantagem aqui de um fundo de investimento? Um fundo de investimento ele vai te oferecer diversificação. Então, às vezes, você tem, sei lá, R$5.000 você quer investir. Com 5 mil, você consegue comprar uma ação, um CDB, mas se você quiser já comprar várias outras ações, às vezes um CDB que tem uma aplicação mínima inicial mais alta, uma debênture, você já não consegue, porque você tem um limitador, que é a quantidade de dinheiro que você tem. Você tem pouco dinheiro, né? Aí a vantagem que esse fundo te oferece é que várias pessoas que também vão ter uma quantidade de capital aqui, elas vão aplicar junto esse dinheiro no fundo. Então esse fundo aí ele vai poder comprar vários ativos para compor esse fundo que você sozinho não conseguiria comprar, né? Então junta aqui 5 mil dessa pessoa, 3 dela, R$100 seu, aí junta mais 10 mil de outra, aí o fundo ele consegue captar muito dinheiro e comprar vários ativos. Então essa é a grande vantagem de um fundo, a diversificação. E a desvantagem é a taxa de administração, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então a taxa de administração. Porque como você está dando seu dinheiro para alguém administrar, essa pessoa vai estar trabalhando por você. Então ela vai te cobrar uma taxa.
como eu falo que a gente tem que pensar em condomínios, pensa que no seu condomínio de maneira geral, tem um síndico. E o síndico ele recebe um salário, porque ele está administrando, ele está trabalhando para o condomínio como um todo. Né? Então é a mesma coisa que o administrador desse fundo ele recebe um salário que vai ser a taxa de administração. Aí nós temos duas fórmulas aqui, né? Essa primeira aqui do patrimônio líquido, que nada mais é do que o ativo menos o passivo. O ativo ele vem ser o quê? As aplicações dos recursos, e o passivo é a fonte dos recursos. Né? Beleza, aí eu chego no patrimônio líquido de um fundo de investimento, é ativo menos passivo. E como que eu chego no valor da cota? Eu vou pegar esse patrimônio líquido e vou dividir pela quantidade de cotas. Ok, aí eu tenho as principais taxas, eu tenho a taxa de ingresso, saída, administração e performance, e vou explicar cada uma para vocês. Essa taxa de ingresso, como o nome já diz, ela é uma taxa cobrada quando você aporta o seu recurso lá. Por que eu coloquei aqui que ela é parecida com a taxa de carregamento da Previdência? Lá na aula de Previdência, a gente vai ver que existe essa taxa de carregamento que ela funciona da seguinte forma. Por exemplo, tem uma taxa de 1% que incide sobre os aportes. Aí a pessoa vai lá e aplica todo mês R$100 para a Previdência. Todo mês ela vai... todo mês ela aplica R$100, todo mês ela vai ter que tirar 1% desse valor que ela está aportando. Então, de fato, só vai para o fundo que ela está aplicando de previdência R$ 99. R$1 ficou como taxa de ingresso. E aqui no fundo de investimento é a mesma coisa. Então, existe essa taxa de ingresso, apesar de que a maioria dos fundos não tem, porque isso tira a competitividade. O investidor que sabe que existe taxa de ingresso, eu acredito pelo menos, eu não aplicaria nesse fundo. Mas existe, aparece na prova. Então ela vai sempre incidir aqui sobre o aporte. Então ela vai servir para custear a compra do ativo. Como assim, William? Quando você vai lá com seus R$100 e você dá para alguém administrar, para o fundo de investimento, o fundo ele tem que comprar os ativos. Eu falei para vocês. E a compra desses ativos geralmente gera taxa de corretagem. E aí, essa taxa de corretagem, quem vai pagar não é o fundo, ele vai cobrar de você. Então serve para custear a compra desse ativo. Tranquilo? E a taxa de saída, a grande diferença dela, ela vai servir para custear, porque aí quando você for sair desse fundo, o fundo ele tem que vender esses ativos. Ele vende esses ativos, transforma esses ativos em dinheiro, e aí ele pega esse dinheiro e devolve para você. Então vai servir para custear a venda, é o processo contrário. E a grande diferença é que aqui incide sobre o total do resgate. Não importa a rentabilidade. Então aqui é sobre os aportes e aqui sobre tudo que você está resgatando. Também é uma taxa que não costuma ter na vida real. Você vê poucos fundos aí com taxa de saída. Aí nós temos a principal de todas, a taxa de administração. Essa taxa aqui ela é o salário do administrador, então remunera o administrador. Administrador. Então ela vai ser o salário do síndico, né? Pensa dessa maneira. E ela vai ser sempre o percentual expresso ao ano. Então você sempre vai ver assim, por exemplo, 2% ao ano. Essa é a taxa de administração do fundo. Só que ela é deduzida diariamente. A gente sabe que existem 252 dias úteis no ano. Então se eu pegar esses 2% e dividir por 252, eu vou chegar lá na taxa diária. Então você vai ver que é um número minúsculo. Então você nem vê que você está pagando taxa de administração, mas você está pagando. E a taxa de administração, ela é uma característica dela, ela afeta o valor da cota. Tá? Então ela vai afetar o valor da cota. Digamos que a sua cota ela esteja custando R$10 em determinado dia. Depois que cobrar a taxa de administração, ela vai lá para R$ 9,99. Você nem percebe, mas ele afeta o valor da cota. Ok. Rentabilidade divulgada, ou seja, aquela rentabilidade que você vê lá na lâmina dos fundos de investimentos. Ela é líquida da taxa de administração? Ela é líquida da taxa de administração. Perfeito, porque eu não falei que a taxa é deduzida todos os dias? Então, se por um acaso, deixa eu apagar tudo aqui, se por um acaso eu entro lá numa lâmina de um fundo, aí está lá janeiro, fevereiro e março. O fundo rendeu 2% em janeiro, aí rendeu 1,75% em fevereiro e rendeu 1,3% em março.
E essa rentabilidade que foi divulgada aí, ela já é líquida da taxa de administração, porque eu já paguei ela. O que ela não é líquida, essa rentabilidade divulgada? Ela não é líquida do imposto de renda. Então você pode anotar assim também, ó. Rentabilidade divulgada é líquida da taxa de administração? Vai colocar sim, mas não é do imposto de renda. Ela não é líquida do imposto de renda, porque não tem como eu saber o prazo que aquela pessoa ficou naquele fundo. Então, quando a pessoa sacar, cada uma vai pagar o imposto que ela deve. Não tem como eu afirmar que isso daqui já está líquido de imposto. Beleza? Importantíssimo saber isso. Essa terceira já está respondida, né? Afeta o valor da cota ou reduz o número de cotas. Ela afeta o valor, diminui o valor. O que afeta o número de cotas dentro de um fundo de investimento é o imposto de renda, que é o famoso come cotas, mas que eu tenho uma aula específica para isso. Então, valor da cota, taxa de administração. Reduz quantidade de cotas. Você tem 1.200 cotas, aí veio o imposto de renda, você passa a ter 1.150 cotas. Vou apagar aqui direito. 1.150 cotas. Isso aqui é reduzir quantidade de cotas. Teve um come cotas ali. Beleza? Ok. Se o fundo tiver rentabilidade negativa, ele pode cobrar a taxa de administração? Sim, o síndico do seu prédio pode ser o mais porcaria possível, da sua casa pode ser o mais porcaria possível, pode não fazer nada, tá ali, todo mundo reclamando, mas o cara vai receber o salário dele, tá? Ele ou ela vai receber o salário, não importa. Então o fundo teve rentabilidade negativa, o administrador vai ganhar o salário, ele vai falar, olha, fazer o que? Acontece, mas eu trabalhei, quero meu dinheiro, quero meu salário. Então ela vai ser cobrada assim. E ela incide sobre o patrimônio líquido do fundo. Ok, aí por fim nós temos aqui a última taxa para a gente terminar essa aula, a taxa de performance. Essa taxa de performance, eu coloquei esse gráfico aqui em cima para ajudar a gente a entender. Eu tenho aqui, por exemplo, o Ibovespa, esse que está em azul aqui, deixa eu até colocar em azul para não confundir vocês. Eu tenho o Ibovespa, que ele vai ser o meu benchmark, né? Então, ele é meu índice de referência. E eu tenho aqui o fundo XYZ, ó, Fundo de Investimento em Ações, FIA, que é o meu fundo de investimento. Beleza, vou colocar já aqui FIA, nomenclatura, Fundo de Investimento em Ações. E aí a gente tem a rentabilidade. Você pode observar aqui no gráfico que o meu fundo de investimento ele está sempre rendendo acima do meu benchmark. Quer dizer que o meu fundo de investimento ele está tendo uma performance melhor do que o meu benchmark. Olha aqui, ó, você está vendo que eu tenho uma performance que bem aqui nesse comecinho aqui, ó, eu tive uma performance. Foi pouca coisa de diferença, mas eu tive. O meu fundo ficou acima dele, né? Quando isso acontece, se o meu fundo ele está performando mais do que o benchmark dele, ele pode cobrar essa taxa de performance. Tá? Porque você performou melhor, você deu mais rendimento ao cotista do que o benchmark, do que seu indicador de referência. Beleza, só que como que funciona a taxa de performance? Ó, eu tive aqui essa superação, você vê que ela é bem pequenininha, superou digamos em 0,5% só aqui o benchmark. E aí aqui ó, continua a mesma coisa, superando somente em 0,5%, aqui superou menos, ó. Até você chegar nesse ponto aqui, que você vê que a distância já fica um pouco maior. Quer dizer que o meu fundo já superou um pouco mais o benchmark. Deve ter superado, digamos, em 0,70%. Tá? Tô chutando valores, só para você entender. A taxa de performance ela funciona assim. Ela é como se fosse recorde mundial. Ela só pode ser cobrada se você superar o seu recorde anterior. Então, se o seu recorde anterior era de 0,5%, você só vai poder cobrar uma nova performance se você superar o seu benchmark acima de 0,5%. Tá? Deixa eu apagar tudo aqui do quadro para você entender melhor. Ó. Presta atenção que aqui está muito próximo um do outro. Você vê que aqui o benchmark está muito próximo aqui do rendimento do fundo. Então, o fundo superou, mas superou muito pouquinho. Vai cobrar performance? Vai, tudo bem. Só que a próxima performance que esse fundo for cobrar,
ele vai ter que superar o recorde anterior dele. Então, por exemplo, aqui ele já tem uma distância maior, ele superou o recorde anterior, posso cobrar de novo. Tá? Aí aqui ó, a gente já vê que é pequenininho, então quer dizer que não superou esse anterior, então não vou poder cobrar performance. Até que chegou aqui, ó, aqui já fica maior a distância em um com o outro, então quer dizer que já superou esse grandão aqui. Aí nesse caso aqui eu poderia cobrar a performance de novo. Então eu só vou cobrar quando eu superar o meu recorde anterior. E como que é feita a cobrança dessa taxa? Ele vai pegar a média semestral do rendimento. Então, se no semestre o fundo ele rendeu mais do que o benchmark, eu posso cobrar performance. Se no semestre seguinte o meu fundo rendeu mais que o benchmark e ainda teve uma performance melhor do que a do semestre passado, aí eu vou poder cobrar de novo. Beleza? Então a gente diz que a taxa de performance ela tem uma periodicidade semestral. Então você pega a média do semestre. E essa metodologia aqui da linha d'água que diz para cálculo da taxa é porque assim, depois do momento que eu anotei aqui a minha distância, eu vou criar uma linha e eu vou dizer, olha, superei somente em 0,5% aqui. Na próxima vez eu vou ter que superar em mais, vou ter que superar em 1%, em 2%, que seja. Então você cria uma linha ali e aí você fala, eu tenho que superar essa linha passada, eu tenho que ter um rendimento maior do que ela. Aí você começa a subir. Superei, beleza. Para cobrar uma nova performance tem que superar essa outra agora. Tem que sempre bater meu recorde. E assim por diante. Tranquilo? Beleza. Essas são as principais taxas de um fundo de investimento. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse vídeo. Aguardo vocês lá na próxima vídeo que eu vou continuar aqui sobre esse assunto de fundos. Beleza? Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.